Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal. Hoje é dia 27 de março, são exatamente 9h54 da manhã aqui nos Estados Unidos. Estou aqui novamente para falar um pouquinho aí sobre a questão do coronavírus, né? Afinal tivemos algumas atualizações nesses últimos dias, nessas últimas horas e tudo mais. Então achei importante a gente vir aqui falar novamente sobre o assunto porque o cenário mudou um pouco em algumas questões, né? Primeiramente, eu gostaria de falar que nada do que eu tô falando aqui eu tô inventando e tal. Então assim, se você não concorda, eu sinto muito, de verdade, mas são informações aí que estão, tipo, nos principais veículos de comunicação do mundo e o site da própria OMS. Para quem não conhece, quiser dar uma olhada lá, só acessar, tá ok? Então, apenas isso, só estou aqui trazendo informação para quem interessa, para quem não interessa, pode fechar o vídeo. Beleza? E também não, deixando claro também não estou aqui para falar sobre política, tá? Eu vou tentar ser o mais neutro possível. Quem me conhece sabe meu posicionamento com relação à política, etc. Não é essa a questão aqui. Eu estou apenas trazendo a informação do que está acontecendo no Brasil, aqui e no mundo em geral, tá ok? Então vamos lá, primeiro ponto que eu vou falar, não poderia ser outro, até porque eu estou aqui nos Estados Unidos, né? E é a questão dos Estados Unidos terem se tornado o novo epicentro, né, do coronavírus no mundo. Eu vou colocar aqui na tela o número exato de casos até o momento que eu vou postar o vídeo, até o momento que eu terminar a edição, né? Mas ontem nós batemos aí a marca da China, passamos de 80 mil casos, se eu não me engano agora estamos em torno de 85 mil. Os Estados Unidos é o país que mais tem casos de coronavírus no mundo e o estado que mais tem casos confirmados aqui é Nova York, obviamente, né? Acho que isso já era esperado de todos, seguido por New Jersey. O presidente Donald Trump afirma que esse número elevado se deve à quantidade de testes que têm sido feitos aqui. Eles estão fazendo uma testagem, vamos dizer assim, em massa na população, então a tendência é os números realmente subirem. E isso comprova, inclusive, o que vem sendo dito há alguns dias e tal, e tudo mais, que acredito que algumas pessoas não levem a sério, mas enfim, que a quantidade de casos é muito superior, né, ao que é divulgado pela mídia. Como eu já disse nos vídeos passados, não tem teste para todo mundo, não tem como testar todo mundo, mas quanto mais se testa, mais casos vão aparecendo, então vocês podem ter certeza que esse número de casos aí que a gente vê é muito maior do que, na quantidade real, é muito maior do que é divulgado, certo? Assim como os casos aqui nos Estados Unidos subiu no mundo inteiro, na Itália e tudo mais, e hoje nós temos mais de 500 mil de casos. Vou colocar um número total aqui na tela também, 500 mil de casos, sendo que 100 mil, aproximadamente 100 mil desses casos foram nos últimos 2 dias. Ou seja, o vírus, quanto mais tempo vai passando, o vírus se multiplica, né, infecta pessoas mais rapidamente. O coronavírus não apresenta um crescimento padrão, são 10 pessoas por dia, 100 pessoas por dia, não. É um crescimento exponencial, ou seja, quanto mais tempo passa, mais pessoas vão sendo infectadas e o número vai se multiplicando. Então, é isso, tá? Lembrando que nós não chegamos ainda no topo do gráfico aí da pandemia, do coronavírus em muitos lugares. Então é isso, se cuidem, tá? Outro ponto que eu gostaria de estar trazendo aqui também é com relação a declarações do diretor da OMS, né, nesse último dia, acho ontem no caso, enfim, o dia anterior ao que eu tô gravando hoje, né? Uma delas foi quando questionado ao posicionamento do presidente Jair Bolsonaro do Brasil, né? Que aparentemente parece, vamos dizer assim, fazer pouco caso do coronavírus, na visão de alguns, né? Ele respondeu que exatamente o seguinte: em muitos países o coronavírus é uma doença muito séria, né? E além disso ele também falou sobre a necessidade dos governos em geral e tudo mais darem apoio às pessoas mais necessitadas, às pessoas que já se encontravam, vamos dizer assim, em crise, né? No Brasil, vocês sabem muito bem disso, mesmo antes do coronavírus aparecer e causar toda essa situação de saúde econômica no mundo, e também advertiu sobre a importância dos profissionais de saúde terem condições adequadas de trabalho nesse período, porque afinal de contas eles correm muito risco atendendo as pessoas que estão infectadas e tudo mais. O ambiente hospitalar é um ambiente bem, vamos dizer assim, perigoso, né? Na situação atual que a gente se encontra. Como a gente tem visto aí que tem faltado máscara, luva e outras coisas nos hospitais, tanto do Brasil quanto no mundo, inclusive aqui, né? E isso é uma coisa muito séria,
porque esses profissionais têm contato direto com as pessoas infectadas, então o mínimo é eles terem condições de trabalho para poder fazer o que eles têm que fazer. Agora indo para o Reino Unido, né? Ontem o primeiro-ministro do Reino Unido testou positivo para o coronavírus, ou seja, está infectado, ele contraiu o vírus, ele iniciou o isolamento. Eu vou botar aqui o post, tal, que o próprio fez, para vocês darem uma olhada. E com relação ao Reino Unido também, o Reino Unido era um dos países que defendia a questão do isolamento vertical, como vem sendo abordada pelo presidente do Brasil. Também defendia a questão da imunidade coletiva, né, que para quem não sabe o que é, seria a teoria, né, de quanto mais pessoas contraírem o vírus, mais rápido as pessoas conseguiriam ter imunidade ao vírus e aí tudo ficaria bem maravilhoso. Porém, diante dos últimos acontecimentos, inclusive os acontecimentos pessoais, porque ele acabou contraindo o vírus também, o posicionamento do lado do Reino Unido mudou, né? E hoje eles defendem a questão da quarentena e o próprio primeiro-ministro postou lá pra galera ficar em casa. A Itália, para quem não sabe, também seguia uma linha de raciocínio bem parecida com essa, né? No início, algumas semanas atrás, eles defendiam, não apoiavam a questão da quarentena e tudo mais, e só depois de chegarem na faixa aí dos 30 mil a 40 mil casos do coronavírus no país que eles resolveram aderir à quarentena, que hoje é feita lá, todo mundo acompanha os noticiários e é feita com bastante rigor. Eles estão levando isso muito a sério agora, e a Itália é o país com mais números de mortos no mundo do coronavírus. Inclusive, se você for avaliar o número de casos que a gente tem aqui nos Estados Unidos, que é bem próximo do número de casos que tem na Itália, o gráfico de mortos lá é extremamente maior do que aqui, né? Embora lá eles tenham atingido esse pico mais rápido do que aqui ainda tem muita coisa para rolar, enfim. Mas mesmo assim você consegue ver o contraste aí entre Estados Unidos e Itália com relação ao número de mortos e não ao número de casos, certo? E a questão do isolamento vertical que eu citei, para quem não sabe, vou dar uma explicação bem rápida do que seria o isolamento vertical. O isolamento vertical nada mais é do que você pegar os grupos de risco, idosos e tal, pessoas que já têm alguma doença anterior e algum caso, alguma complicação de saúde, seja o que for, né? Essas pessoas permaneceriam isoladas e o restante, vamos supor, eu, ou de repente você que está assistindo, que é mais jovem e tal, e não tem nenhum problema de saúde, você poderia trabalhar e seguir sua rotina normalmente, tá? O problema do isolamento vertical é que isso requer, na verdade, toda uma arquitetura para ser feito, né? Porque não adianta você isolar o seu avô ou sua avó no quarto da casa, sendo que eles vão usar os outros cômodos em algum momento, vão ter que ir no banheiro, vão ter que ir na cozinha, você tá indo na rua, você corre o risco de se infectar, trazer o vírus para casa e infectar eles, ou seja, desse jeito não funciona, então isso requer que seja feito toda uma estrutura, todo um pensamento e também investimento para ser feito, né? E não da forma que vem sido falada, pelo menos pelo que eu tenho visto em alguns lugares ou algumas pessoas comentando, não dá certo. E como tivemos aí exemplo do Reino Unido e da Itália, realmente não dá certo, tanto é que eles voltaram atrás nesse posicionamento e hoje apoiam a quarentena. Então vamos ver aí como é que vai ser feito no Brasil nos próximos dias, não é mesmo? Outra coisa que eu queria falar, pessoal, como vocês devem ter visto aí nos últimos dias, né, foi anunciado aqui nos Estados Unidos pelo governo americano, né, que os americanos teriam uma ajuda de $1.000 mensais nesse período, né? Como uma ajuda aí para quem tá sem trabalhar e etc e tudo mais. E ontem foi divulgada no Brasil que uma medida parecida está sendo implementada, né? Só que no valor de R$500. Se eu não me engano, isso foi divulgado pelo Maia, né? E eu vi algumas pessoas comentando essa questão nas redes sociais e tal. Aqui nos Estados Unidos estão dando $1.000 e aqui estão dando R$500 e tudo mais e etc. E enfim, realmente quando a gente olha esse valor de $1.000 estando aí no Brasil, ainda mais que o dólar tá acima de R$5, né, a gente acha que é um valor absurdo, que é uma grande ajuda para as pessoas aqui. O que não deixa de ser uma ajuda, né? Assim como R$500 também é uma ajuda, né? Enfim. Mas eu queria trazer para vocês o quadro aqui americano comparado ao quadro do Brasil, para vocês entenderem realmente o que são esses $1.000 para quem vive aqui, tá? Hoje, o salário mínimo, isso aí que eu tô falando, como eu volto a dizer, tá tudo na internet. Isso aí, eu vou deixar o site, né, na descrição do vídeo de onde eu peguei essa informação. Mas enfim, hoje o salário mínimo em Nova York, vamos usar Nova York de exemplo, é de $15 a hora, tá? Pra quem não sabe, que a gente recebe por hora, certo? Quem tem um trabalho regular e etc.
Então você recebe 15 dólares a hora, sendo que você trabalha 40 horas semanais. Acima disso, conta como overtime, ou seja, hora extra, e o valor muda. Embora poucas pessoas apliquem isso, mas a teoria é isso. Mas vamos pegar essas 40 horas semanais mínimas de trabalho, certo? Então você pega 15 vezes 40 vezes 4, que é a média de semanas que tem um mês, e você tem um salário mínimo em Nova York de 2.400 dólares. Isso é o mínimo que uma pessoa que tem um trabalho regular em Nova York recebe por mês. O mesmo caso do salário mínimo no Brasil. Já o salário mínimo no Brasil são R$1.045 e a ajuda é de R$500, certo? Agora vamos fazer uma continha aqui básica, tá? Você pega esses 2.400 dólares, que é o que uma pessoa recebe em Nova York de mínimo, né? E tira a porcentagem de $1.000 referente a isso. Esses $1.000 representam 41% do salário mínimo de uma pessoa que vive em Nova York e tem um trabalho regular. Já no Brasil, você pega o salário mínimo, que é R$1.045, e você tira a porcentagem desses R$500 em cima desse valor, e você tem aí uma porcentagem de 48%. Ou seja, vocês aí no Brasil ainda estão recebendo, comparado ao salário mínimo de quem trabalha aqui e quem trabalha aí, mais do que quem trabalha aqui. Porque R$500 são 48% do salário mínimo no Brasil e $1.000, 41% do salário mínimo aqui em Nova York. Tá ok? Lembrando que Nova York é um dos estados nos Estados Unidos que mais paga bem. Tá ok? Você vai, por exemplo, para Flórida e o valor é outro. E ainda abordando com relação a esse assunto, tudo bem, eu tenho esse valor de $1.000 aí de ajuda do governo. O que eu posso fazer com isso? Novamente, como eu estou usando Nova York como exemplo, a gente vai usar Nova York. Eu vou colocar aqui um vídeo que eu gravei no meu celular, tá? Num site onde você vê valores de aluguel de imóveis e tudo mais. Aqui, para quem não sabe, é muito comum alugar quarto, e é justamente sobre quarto que eu vou falar. Por quê? Com $1.000 em Nova York você consegue alugar um quarto, né? Então você não consegue alugar uma casa, você não consegue alugar um apartamento, você consegue pagar um quarto na casa de alguém, né? Com direito a usar o banheiro e nem sempre usar a cozinha. Isso depende muito, não é sempre que você pode usar a cozinha. Então, ou seja, com $1.000 você paga um quarto e o seu banheiro em Nova York. Dá pra viver na casa dos outros. Então, pra quem acha que esse valor é uma ajuda grandiosa e que vai salvar a vida do mundo, não é. É praticamente proporcional ao que vocês estão recebendo aí no Brasil, sim. E é isso, tá ok? E assim, pessoal, é impossível o governo, essa questão ainda é nova, as coisas ainda estão sendo pensadas, então assim, não esperem grandes coisas de início, porque isso é uma coisa que tem que ser calculada e tal, tudo mais. Então, à medida que as coisas forem decorrendo, provavelmente, né, novas medidas vão ser tomadas e vamos ver como é que vai ficar a situação daqui pra frente. Outra coisa também, os estudantes aqui em Nova York, quem tem o visto de estudante vai receber uma permissão de trabalho, tá? Não me lembro se é temporário ou não, novamente eu vou deixar o link aqui. Tá, e essa permissão de trabalho eles vão receber por quê? Normalmente quem é estudante pode trabalhar meio período e tal, às vezes até associado à própria instituição de ensino que eles estão cursando, certo? Mas como as instituições de ensino fecharam e tudo mais e rolou essa crise toda, as pessoas têm que sobreviver. Quem é estudante não pode trabalhar, então você não tem uma renda no país, vai viver como? O dólar tá alto, tal. Imagina você mandar dinheiro do Brasil pra cá pra ficar pagando aluguel e compras, etc. Não tem como, né? Então vai ser liberada essa permissão de trabalho para quem tem visto de estudante, certo? E para dar uma ajuda, né? Para as pessoas poderem correr atrás de alguma fonte de renda, embora esteja tudo fechado, não sei onde vão trabalhar, mas tá aí, é alguma coisa, né? Outro ponto também que eu gostaria de falar com relação àqueles $1.000 que eu disse de ajuda, que vocês aí vão receber 500, etc. Esses $1.000, pessoal, é para quem é americano, tá? Ou seja, apenas cidadão americano vai receber. Se você tá aqui como imigrante, independente do seu status, seja qual for o seu tipo de visto, ou até mesmo sem status, você não vai receber, tá? Você não vai receber essa ajuda, é só para quem é americano. Então, volto a lembrar aí que, né, como sabemos aqui no Brasil aqui nos Estados Unidos tem muito imigrante brasileiro, fora hispanos e tal, e etc. Se você mesmo de repente tem algum parente que mora aqui e é imigrante e etc, saiba que ele não está coberto por esse benefício, então ele vai ter que se virar, não sei, com as próprias pernas, né? Então, só para deixar isso claro. Enfim, pessoal, para encerrar aqui o vídeo, eu gostaria de mudar aqui o tema, né? Um pouquinho, não mudar o tema, mas abordar outro assunto, que é a questão da quarentena, né? Bom, eu tô aqui
há uma semana e meia mais ou menos de quarentena, certo? E, cara, é bem complicado, como vocês devem estar vendo aí, enfim. E eu queria falar justamente sobre isso com vocês porque, principalmente quem tá acostumado com rotina de trabalho e tal, é duro ficar em casa sem ter o que fazer, né? Eu tenho ficado em casa grande parte do dia sozinho, então é meio complicado, né? É tenso porque a gente fica com tédio, né? A gente fica com tédio, essa é a verdade. Por isso que eu acho importantíssimo a gente seguir as recomendações de quem realmente entende, de quem realmente é da área de saúde, porque eles estudaram, né? Eles têm informação e base suficiente para saber o que fazer ou não fazer numa situação como essa. E deixar um pouco essa questão política de lado também, que eu vejo que principalmente no Brasil é muito forte, né? A galera defende certas coisas por conta de convicções e partidos políticos e posicionamento político, como se fosse, sei lá, questão de time de futebol. E não é momento disso, né? O momento agora é da gente pensar em como sair dessa situação, e a gente só vai conseguir sair se for todo mundo junto, todo mundo abraçar a causa realmente para se livrar disso e o mais rápido possível a gente voltar aí à normalidade, né? Então, sei lá, diz aí o que vocês estão fazendo na quarentena. Eu tenho tentado, sei lá, assistir filme, assistir documentários, tenho feito alguns exercícios em casa também. Espero que em breve aí a gente consiga estar dando a volta por cima e todo mundo voltando às suas atividades, voltando à sua vida, né, aos seus trabalhos e a fazer o que costumava fazer, né? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se puder se inscrever no canal, deixar seu like, seu comentário, seria de grande ajuda, né? E nos vemos aí no próximo vídeo, que eu gostaria muito que fosse já fora de casa e fazendo o que eu gosto de fazer, que é mostrar, né, um pouco da vida aqui, do que a cidade, do que Nova York pode oferecer, que é o tema principal do canal, né? E também algumas coisas no meu trabalho e tal, de fotografia, etc. É isso, nos vemos aí no próximo vídeo e até lá!